Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Diz assim: numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O tema da nossa mensagem de hoje: que tipo de vaso eu sou? Esta grande casa que o texto se refere é a igreja de Jesus. Essa grande casa é a igreja do Deus vivo. E dentro da igreja do Deus vivo, há vasos de todos os tipos e de todos os tamanhos. Porém, é necessário saber que tipo de vaso somos. Se somos vasos de honra ou se somos vasos de desonra. O desafio é ser vaso de honra, é permanecer sendo vaso de honra, porque o vaso de honra, ele é santificado e útil para o Senhor. Mas o vaso de desonra, ele é completamente deixado, rejeitado pelo Senhor. Há pessoas que Deus tem prazer em usar, porque são vasos de honra. Também há aqueles que são vasos de desonras, então Deus não tem prazer em usá-los. Que tipo de vaso eu sou? Que tipo de vaso temos na igreja? Na igreja, que é a grande casa, temos vasos de ouro, temos vasos de prata, temos vasos de madeira e temos vasos de barro. Mas nesta noite apelamos para a nossa própria consciência. Nesta noite apelamos individualmente para nós mesmos. Que tipo de vaso eu sou na casa de Deus? Eu vou falar primeiro dos tipos de vasos sem honra. São vasos que não têm honra. Eles estão na casa de Deus, mas não têm honra. E depois falarei dos tipos de vasos honrosos e úteis. O vaso de desonra, ele não tem utilidade alguma para Deus. Só tem utilidade para Deus os vasos de honra. A única coisa que Deus quer fazer com os vasos que não têm honra é consertá-lo. Consertar os vasos
para que os vasos se tornem vasos de honra na casa do Senhor. Muito bem. Qual o primeiro tipo de vaso que não tem honra e não é útil para o Senhor? É o vaso sem tampa. A caneca aqui está destampada. Pode vir um mosquito, cair aqui dentro, estragou a água. E principalmente se esse mosquito for venenoso. Os vasos na casa de Deus, sem tampa, precisam ser vasos tampados, para que não entre qualquer coisa dentro dele e contamine o conteúdo que já tem. Podemos ler em Números 19:15. Primeiro vamos ler na tradução da linguagem de hoje. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Acompanhe esse texto, por favor. Repetindo, para que você possa acompanhar. Se você quiser anotar, excelente. Números 19:15. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Não é verdade? Um vaso, ele tem as suas utilidades. Na casa de Deus, cada um, e faz parte do corpo de Cristo, é um vaso. Agora, está destampado. Você é um vaso destampado. Você é um vaso sem critério. Você é um vaso sem cautela. Que tipo de vaso você é? Não podemos ser qualquer tipo de vaso. De jeito nenhum. Tem vasos na igreja do Senhor que eles são destampados e recebem qualquer doutrina. Ele recebe qualquer movimento. Tudo para ele é de Deus. E a Bíblia diz que o vaso destampado, ele ficará impuro. Ele ficará sujo. Ele ficará contaminado. Na versão NVI, que é a nova versão internacional, está dizendo: e qualquer recipiente que não estiver bem fechado, ficará impuro. O vaso de Deus, ele não foi feito para receber qualquer coisa. Olha, meu irmão, entende o que eu estou falando? Se é vaso de Deus, eu só quero receber o que é de Deus. Os vasos na casa de Deus devem se considerar e se posicionar como vasos de Deus. E não qualquer vaso. E não deixar cair dentro de si qualquer coisa. O vaso na casa de Deus que deixa cair dentro dele qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer vento de doutrina, qualquer modismo, qualquer assanhamento espiritual, ele é um vaso destampado. É um vaso sem tampa. E todo vaso sem tampa, ele se contamina. Também na versão João Ferreira de Almeida,
a versão recebida, está escrito: também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano para tapar, será imundo. Diga comigo: o vaso sem tampa recebe pecado, é contaminado por todo o vento de doutrina, tudo para ele que cai dentro dele é bom, mas nem sempre é coisa boa. Deixa um vaso destampado, deixa um pote destampado, deixa um filtro destampado, você vai ver o que vai acontecer. Aquela água tão fresquinha que você armazena naquele filtro, naquele pote para beber, vai estar contaminado. E quando você vai ver, passa a mão lá no fundo, tem limo, tem barata, tem rato morto, a água cheira mal e não serve para beber. Porque aquela água foi contaminada dentro daquele pote, aparentemente até bonito, mas foi contaminada aquela água porque estava destampado. Para o vaso destampado, tudo foi Deus que falou. Para o vaso destampado, pode cair rato, barata, cobra, sapo dentro dele, e ele vai dizer que foi Deus, e não foi Deus, foi porque não tampou. Lembro-me que quando eu era criança, nós bebíamos água de pote, e a minha mãe tinha um cuidado, além de coar a água era coada a água era coada, e depois ela colocava um pano e pegava uma borracha e amarrava aquele pano na boca do pote para que não entrasse nenhuma sujeira, nada que contaminasse a água. Se a minha mãe tinha todo o cuidado de preservar a água que nós íamos beber, porque ela disse: olha, a água contaminada enche o nosso organismo, o nosso intestino de verminose, e verminoses matam. Como eu posso ser um vaso na casa de Deus destampado, aberto, vulnerável, que aceita qualquer coisa como sendo de Deus? Não posso. E a Bíblia diz, como você leu, na grande casa. Que grande casa é esta? A igreja. Na grande casa não há só vasos de ouro e também não há só vasos de prata. Há vasos de madeira e há vasos de barro. O vaso destampado se contamina com facilidade. Um vaso sem tampa estraga todo o conteúdo. O segundo tipo de vaso que causa desonra é o vaso vazio. De que adianta ser um vaso na casa de Deus e estar vazio? Só tem um jeito para o vaso vazio. Aquele vaso que está vazio só tem serventia se ele se encher. Na casa de Deus é isso mesmo. Se encher. O vaso vazio não tem nada de Deus dentro. A única coisa que o vaso vazio tem é vaidade e beleza externa.
Vaidade e beleza externa. A gente tem esse arranjo aqui em cima da mesa. O arranjo só é arranjo, esse vaso aí, ó. Ele forma um arranjo. Mas, se não tivesse esse arranjo, alguém diria, para que esse vaso aí em cima? Vazio. Alguém diria, esse vaso vazio aí não está servindo de nada. Assim são aqueles crentes que fazem parte do corpo de Cristo e são vazios do Espírito Santo. Eles não têm conteúdo dentro de si. Vazios. Mas ainda bem que estão vazios. Porque todo aquele que está vazio pode ser cheio. Na casa de Deus, todo vaso vazio, o Senhor quer encher do seu Espírito. Amém? Jó, capítulo 35, versículo 13. Diz assim: certo que Deus não ouve o grito da vaidade. Deus não ouve o quê? O grito da vaidade. O vaso vazio, ele é vaidoso. Ele só faz apresentar o externo, porque no interno não tem conteúdo. Não há conteúdo, ele está vazio. É certo, é que Deus não ouve o grito da vaidade. E nem atentará o Todo-Poderoso. Não atentará ao quê? À vaidade do homem. Tem vasos na igreja vaidosos? Tem. Eles só têm aparência. A vida está vazia de Deus, cheia de coisas que não deveriam estar lá dentro. Mas só porque a aparência é bonita, às vezes só porque é um vaso de ouro e por fora está realmente brilhando, ou é de prata e por fora está brilhando, não quer dizer que tenha conteúdo de Deus. Deus não tem vasos vaidosos na sua casa. Deus tem vasos que Ele pode usar a qualquer momento que se dispor para Ele usar. Uma coisa é Deus usar o vaso. Outra coisa é o vaso querer ser usado. Diga assim, vaso é vaso. Vaso não se usa. Ele é usado. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus por isso. Aplauda Jesus e preste atenção. E vá se identificando, como eu também estou me identificando. Que tipo de vaso eu sou? Tem aquele vaso que ele é vazio de Deus, mas ele demonstra uma aparência que não tem. Lembra do que foi que Deus disse a Samuel na hora de ungir a Davi? Deus disse a Samuel, Samuel, o homem olha a aparência. Samuel foi para a casa de Jessé procurar o mais alto, procurar o mais bonito, procurar aquele que tinha uma linguagem melhor, procurar o melhor na família de Jessé, aparentemente. Mas o melhor que estava na casa de Jessé era ruivo, sem aparência, comparada à aparência dos demais. E Deus disse que Ele, o Todo-Poderoso, não vê segundo a aparência do homem, mas Deus vê segundo o que está dentro. Ei, irmão, que tipo de vaso você é? Vaso sem tampa? Que todo tipo de lixo espiritual cai dentro de você?
Que tipo de vaso você é? Vaso vazio, sem conteúdo? Tem aqueles que falam de Deus, mas não tem Deus. É um vaso vazio. É um vaso vazio. Fala de Deus, mas Deus não está dentro de si. E como identificar um vaso vazio? Pelo testemunho. O vaso vazio não tem testemunho para dar. Ele está vazio de Deus. Que testemunho ele vai dar? Que testemunho ele vai dar para a família? Que testemunho ele vai dar dentro da igreja se ele é vazio de Deus? Não tem o Espírito Santo, não tem a palavra, não tem o temor. O vaso vazio, ele está sujeito a ser cheio de qualquer coisa. E é o que tem acontecido. Muitos vasos, por estarem vazios, eles se enchem de qualquer coisa, de qualquer palavra, de qualquer espírito. Ei, olhe para mim. Aonde é que o espírito de engano fica? É fora da igreja ou dentro da igreja? Dentro da igreja. Por que o espírito de engano fica dentro da igreja? Porque o vaso vazio se submeteu a ele. O vaso vazio de estampado permitiu que o espírito de engano entrasse nele. E causa a maior confusão no meio dos crentes. Então deixa Deus te escolher. Porque quem escolhe o vaso é Deus. Não é o vaso que escolhe a Deus. É Deus que escolhe o vaso. Para usar e primeiro para tratar. Antes de Deus usar o vaso, ele primeiro trata. Diga comigo, eu quero ser um vaso tratado, modelado, reconstruído por Deus. A pior coisa que tem na igreja do Senhor são os vasos que se acham. Eles se acham vasos, às vezes não tem tampa, às vezes é um vaso vazio, mas se acha. Aqui ninguém foi realmente salvo para se achar. Aqui nós fomos salvos para depender. Terceiro tipo de vaso que desonra é o vaso partidário. Será que tem na igreja? O vaso partidário é aquele tipo de vaso que ele admira as pessoas e não a palavra. É o tipo de vaso que se envolve em contendas. Imagina a igreja fatiadas em grupos. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Moisés. A palavra diz, está Cristo repartido, está Cristo fatiado. Pelo que eu sei, a cabeça da igreja chama-se Jesus Cristo. E nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Que tipo de vaso eu sou? Vaso partidário? Vaso que valoriza as pessoas e não valoriza a palavra? O maior conteúdo para se ter dentro de um vaso é a palavra de Deus. O vaso partidário, ele manipula e influencia negativamente. Ele é partidário. Ele não aceita o que a liderança fala. Ele aceita o que a cabeça dele fala.
Não, mas quem está falando é Deus. Não é não. Quem está falando é a cabeça daquele vaso. Porque Deus não quebra princípio. Ontem nós fomos para a Feira de Santana e na volta a gente vinha comentando a respeito de princípio. E a irmã Jaqueline fez uma observação extraordinária. Deus não quebra princípios. E essa é a grande verdade. Deus falou a Maria, disse: Maria, você vai ter um filho. E já para nascer João Batista, Deus não vai a Isabel, Deus vai a Zacarias. Por que para Maria ele foi a Maria, não foi a José? E por que para Isabel ele foi a Zacarias e não foi a Isabel? Muito simples. Isabel já era casada, Maria era noiva. Então Deus vai ao homem, Zacarias, e diz: você vai ser um filho. Como Maria ainda não era casada, Deus foi a Maria primeiro. Eis virgem, você conceberá e dará à luz a um filho. Deus não quebra princípio. Então o vaso partidário, ele vai de encontro à palavra do seu líder, do seu pastor. Submissão é submissão e Deus não entra em contradição ao princípio que ele estabeleceu. Deus estabeleceu líderes na igreja. E a liderança na igreja é com quem Deus trata. É com quem Deus trata. Ele não viola a sua palavra, ele não quebra os seus princípios. Observe nessa ilustração bíblica que nós fizemos. Deus foi a Zacarias e Deus foi a Maria. Deus foi a Zacarias porque já eram casados. Então, por eles já serem casados, a cabeça de Isabel era Zacarias. Por Maria ainda ser noiva, a cabeça de Maria era o próprio Deus ali, naquele momento. Os princípios que Deus estabeleceu, ele não quebra. Por isso, Deus vem nessa noite, através da sua palavra, nos perguntar: que tipo de vaso eu sou? Ainda um vaso para desonra. É o vaso egocêntrico. O que é o vaso egocêntrico? É aquele vaso que só está cheio, entupido do seu eu. Eu acho, eu discordo, eu concordo, eu quero sentir, eu quero fazer. Ele é o vaso egocêntrico. E olha o que diz a Bíblia, igreja, preste atenção. Porque Deus disse: na grande casa, essa grande casa é a igreja. Há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de madeira e há vasos de barro. Vasos para honra e vasos para desonra. Há vasos que estão honrando a Deus e há vasos que estão desonrando a Deus. Temos que ter cuidado e olharmos para que tipo de vaso nós somos. O tipo do vaso egocêntrico, o egocêntrico é o vaso que se acha o máximo. Ele se acha o maior dizimista, ele se acha o mais cheio de Deus, ele se acha o mais usado, ele começa a ser competitivo, ele começa a ser partidário. O poder de Deus não está no dançar, no pular, nem no falar em línguas. O poder de Deus está no guardar a palavra. Então, o vaso egocêntrico, ele se acha ao máximo. Vamos ver o que diz a palavra, Provérbios 26, 12. Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. É aquele que se acha aos seus próprios olhos: eu sou mais santo,
Ah, Deus não me usa como usa o pastor. Ah, o pastor não é usado por Deus. Que tipo de vaso você é para estar julgando o outro vaso? Uma vez que todos são vasos de Deus. Alguém entendeu aí? É para você entender. É para você realmente se permitir, nós nos permitirmos e sair daqui com a consciência. Que tipo de vaso nós somos? Em Provérbios 3:7 diz a palavra: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. O vaso egocêntrico subestima a tudo e a todos. Se acha insuperável. E por achar insuperável, ele atrai para si idolatria. Olha, naquela igreja não tem um igual a mim. Naquela igreja não tem um que ora igual a mim. Naquela igreja não tem um que pregue igual a mim. Então ele se acha. E por ele se achar, ele leva as pessoas à idolatria. Então é um vaso sem honra nenhuma. Deus não quer esse tipo de vaso na sua grande casa, que é a igreja. Deus quer vaso que ele possa quebrar, que ele possa refazer. Os vasos que Deus mais usa são os vasos de barro. Amém? Diga: Deus quer usar vasos de barro, porque ele pode quebrar a qualquer momento, irmão. E refazer, ele pode quebrar. Tá. Olha, Alexandre, estou gostando do seu jeito de ser, não. Eu vou quebrar você aqui, vou moer. Você é um vaso grandão, agora vai ser um vaso pequeno, bem pequeno. Amém? Quem foi que fez o vaso? O vaso fez a si mesmo? Ou foi o oleiro que fez o vaso? A Bíblia diz que o oleiro moldou o vaso, trabalhou o vaso. Não deu certo aquele vaso, ele quebrou. Amassou o vaso nas mãos e refez, reconstruiu. Diga comigo: eu quero ser todos os dias refeito pelo Senhor. Vamos falar dos vasos úteis, dos vasos de honra, os vasos que são consideráveis pelo Senhor. Deus considera o vaso convertível. Convertível. Convertível é aquele que se deixa se converter. Todos os dias, vasos de Deus, precisamos nos converter. Todos os dias precisamos de uma limpeza no nosso interior. Então, temos que ser vaso assim, sabe? Se você bota um vaso com água e flores, com 8 dias, pode ter certeza, se não trocar aquela água, já está fedendo aquela água ali. Ah, mas eu botei flores. A gente tem que trocar a água dos vasos, às vezes, a depender do que colocamos dentro, temos que trocar a água todos os dias. E tem vaso que quando racha não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então temos que ser vasos convertíveis. Provérbio 28:14 diz: feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Tenho que me deixar ser convertido. Tenho que deixar Deus me converter diariamente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Qual o próximo vaso de honra? É o vaso envolvente. É o vaso envolvente. Os vasos envolventes, eles participam e levam os outros a participarem da visão da igreja. A igreja missionária Apacentar, por exemplo, ela tem uma visão.
Então eu não posso ser um vaso isolado e levar pessoas a participarem de uma visão própria, minha. Não pode acontecer isso. Eu não sou um vaso envolvente. Eu sou um vaso que estou causando dissensão, separação. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem no mesmo pensamento, andarão juntos se não estiverem de acordo, andarão juntos se não estiverem falando a mesma língua. Se uma casa não vai sobreexistir de maneira alguma, o marido querendo de um jeito, a mulher querendo de outro jeito, os filhos querendo de outra maneira, aquela casa fica sem solidez, sem base sólida. A igreja, ela não pode ter pessoas que causem dissensão. Não, eu não concordo com aquilo que o pastor faz. Eu não concordo com o que o pastor realmente implanta na igreja. Não, meu irmão. A cabeça da igreja é Cristo, mas o anjo da igreja é o pastor. Deus não fala com a igreja, Deus fala com o pastor. O que ele quer implantar na igreja, ele fala com o pastor. E toda a igreja trabalha em envolvimento com a visão do seu pastor. Não, mas eu sou submisso só a Deus. Não, isso é o primeiro sinal de rebeldia. O primeiro sinal de rebeldia é esse. Jesus, sendo Deus, ele disse bem assim: eu não usurpei ser mais do que Deus. Jesus obedeceu a Pilatos, Jesus obedeceu a Herodes, Jesus obedeceu a Caifás, Jesus obedeceu a todos que tinham autoridade sobre ele, e Jesus obedeceu a Deus. Então eu tenho que ser um vaso envolvente e não cheio de dissensão na minha vida. Igreja, entenda isso, é na grande casa, é na igreja que tem vasos para honra e tem vasos para desonra. Tem aqueles que estão fazendo a obra de Deus e tem aqueles que estão fazendo a sua própria obra. E ainda achando, entre aspas, que está fazendo a obra de Deus. Quem verdadeiramente faz a obra de Deus é submisso, é obediente, é temente, respeita a autoridade. Quem verdadeiramente faz a obra de Deus não se levanta contra a autoridade. Quem faz a obra de Deus não se acha o máximo, ele se acha como João Batista, que diminua eu e ele cresça. Eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. João Batista disse: eu quero que ele cresça, Jesus, e eu diminua. No dia que nós nos acharmos iguais a Deus, estamos com a síndrome de Satanás no coração. Porque a síndrome de Satanás foi ser igual a Deus. E nós temos que nos considerarmos servos um do outro. Em João, Evangelho de João, versículo 40, diz: André, irmão de Simão, Pedro, era um dos que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e, achando a Felipe, disse: segue-me. Olhe, André e Pedro eram discípulos de João Batista. E André encontrou com Jesus. E a primeira coisa que André fez foi levar Pedro a Jesus. Nós não podemos levar os nossos discípulos a nós mesmos. Não temos esse direito. Eu ganho uma alma para Cristo.
Cada um de nós ganha uma alma para Jesus e não para nós. Aí tem aquele vaso que ele não é envolvente, é um vaso partidário, ele dissemina contenda no meio da igreja. Aí ele diz bem assim: aqui é o meu grupinho, quando eu sair da igreja eu carrego todo mundo. Nunca foi um vaso de honra, sempre foi um vasozinho partidário, sempre foi um vasozinho sem tampa, sempre foi um vasozinho que se achou melhor do que os outros. E observe que divisões na igreja de Cristo acontecem por isso, porque tem um vasinho, é apenas um vasinho, desprovido de Deus, é apenas um vasinho cheio de contendas, cheio de disse-me-disse, cheio de coisas que não agradam a Deus, e aí ele resolve dividir o rebanho do Senhor. Está pensando que e só é ele que tem o Espírito Santo? Eu vou levar as minhas ovelhas, as ovelhas que eu ganhei. Ele não ganhou para Cristo, ele ganhou para ele. É por isso que as igrejas dividem. É por isso que as igrejas sofrem com esses tipos de vasos dentro. São vasos para a desonra. Não são vasos para o crescimento do reino de Deus. São vasos que procuram crescer o seu reino, o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu achismo. Quanto mais um vaso cheio de Deus, mais humilde ele deve ser. Alguém me entende? Mais 2 versículos e vamos encerrar. Vaso serviente. Esse é o vaso de honra. Já falei de 3 vasos de honra. É o convertível, é o envolvente e agora o vaso serviente. O que é um vaso serviente? É um vaso que demonstra submissão porque é servo. Ele está sempre disposto a servir. O maior exemplo disso aqui é Josué. Josué nunca quis ser mais do que Moisés. Em todo o tempo, Josué só quis ser servo de Moisés. Na hora de Deus substituir Moisés, Deus disse para Moisés: já tenho uma pessoa para te substituir. É Josué. Josué é quem vai te substituir. Mas era assim um relacionamento de mestre com discípulo. Mestre, Moisés, discípulo, Josué. Moisés se dispunha a ir ao cume do monte, bem o alto do monte. Josué ficava lá embaixo. Lá embaixo. Não encontramos na Bíblia um instante sequer que Josué procurou ser mais do que Moisés. Não podemos ser mais do que o nosso líder. Isso realmente é uma vaidade satânica, maligna. Foi isso que entrou no coração de Satanás. Eu vou ser semelhante a Deus. Vou colocar o meu trono acima do de Deus. Se deu mal. E todos aqueles que têm esse pensamento, que é um vaso destampado, partidário, sem tampa, um vaso de desonra, ele cai da graça de Deus. Ele não cresce na graça, ele cai. O vaso serviente é aquele vaso que é submisso. Porque ele é submisso? Porque ele é servo. Ele não quer grandeza para a vida dele. Ele não quer reconhecimento na vida dele. Ele quer que Cristo cresça. Quem está entendendo? Ele quer que Cristo cresça. Irmão, já tive tanta oportunidade de ser, olha, o grande líder de pastores nessa cidade. Nunca deixei essa vaidade ostentar o meu coração. Não, eu quero servir. Eu quero servir meus irmãos pastores. Eu quero servir as igrejas nessa cidade.
para que o nome de Jesus seja glorificado e não o meu. Que ele cresça, Jesus Cristo cresça e eu diminua. Mateus 25, 20. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe Jesus, olha que coisa linda Jesus disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, e eis que és um homem duro, e que ceifa onde não semeaste, e recolhes onde não planta. E aí, mau, servo e negligente. Por quê? Porque ele ficou com inveja daqueles que estavam produzindo. Infelizmente, também na casa do Senhor, há vasos que ficam com inveja dos que estão produzindo. Não produz e não quer que os outros produzam no reino de Deus. Mas ninguém tem uma visão independente. Diga comigo: ninguém na casa do Senhor tem uma visão independente. A visão é do líder. Amém? Você entra num ônibus e você chega para o motorista e fica dizendo: olha, não é assim que dirige não, não é assim que dirige não. A gente entra num ônibus, o motorista é que conduz. Todos dentro do ônibus são conduzidos pelo motorista. O rebanho na igreja do Senhor, o rebanho na casa do Senhor, todo o rebanho é conduzido pelo pastor. É o pastor que conduz o rebanho. Não é a ovelha na casa do Senhor que se rebanha, que se conduz. Isso não é atitude de ovelha, é atitude de bode. É o bode que realmente quer tomar o rumo sozinho. Não, eu faço tudo sozinho. Eu faço tudo para a minha glória. Mas ele diz que está fazendo para a glória de Deus. É um vaso sem tampa, partidário, vazio, cheio de rato, de barata. O vaso de honra é um vaso convertível, é um vaso envolvente, é um vaso serviente e é um vaso cordato. Esse é o último tipo de vaso de honra que há dentro da casa de Deus. É o vaso cordato. É o vaso que se põe de acordo. O vaso que está em desacordo à visão do seu pastor, ele não é um vaso cordato, ele é um vaso contencioso. O vaso cordato, ele está na visão da liderança. Cada vaso, ele é coordenado pelo seu líder. É o líder que diz: põe esse vaso ali, põe aquele outro lá. Não é o vaso que sai por si mesmo, pulando e acha de ficar ali. O outro vaso sai pulando e acha de ficar em cima da mesa. É assim que acontece nas nossas casas,
É assim quando nós estamos decorando a casa, os vasos saem pulando e se ajuntam e cada um fica no lugar que quer? Não! Quando nós estamos decorando a nossa casa e nós colocamos vasos, flores, arranjos e etc., nós os colocamos aonde queremos. Há vasos que nós colocamos na sala, há vasos que nós colocamos na cozinha, há vasos que nós colocamos no pátio, há vasos que nós colocamos no jardim. O pastor tem direito de colocar os vasos que Deus deu aonde ele quiser. Alguém me entendeu? Alguém entendeu aqui? O pastor tem. Não é o vaso que escolhe aonde quer ficar. Não. Há vasos que o pastor coloca no jardim. Há vasos que o pastor coloca no quintal. Há vasos que o pastor coloca no altar. Há vasos que o pastor coloca em cima da mesa. Há vasos que o pastor nem coloca. Por quê? Porque são vasos cordatos. São vasos que estão em comum acordo com o seu líder. É aquele vaso que tem bom senso. Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz a palavra do Senhor: na multidão de palavras não faltam transgressões, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Então, um vaso cordato não é contencioso. Um vaso cordato não é murmurador. Um vaso cordato na casa de Deus, ele está em comum acordo com a liderança. É aquele vaso que sempre diz assim para a sua liderança: eis-me aqui, aonde quiser me colocar, eu estou para servir. Eis-me aqui. Ele não bate o pé. Não. Daquela congregação eu não saio. Não, para aquela cidade eu não vou. Não sei o quê. Deus tem que falar comigo. Quem falou com o pastor para chamar foi o diabo, foi? O pastor, ao fazer o convite, já foi usado por Deus. O pastor, ao fazer o convite, já foi usado por Deus. Então, temos que entender e perguntar a nós mesmos que tipo de vaso eu sou nessa grande casa chamada igreja. Eu sou um vaso de ouro, um vaso de prata, um vaso de honra ou um vaso de desonra? O vaso cordato é um vaso prudente, é um vaso que não se envolve com fofocas, com contendas, com partidarismo, com divisão na igreja. Conclusão: a vida cristã segue o modelo de Cristo. Repitam comigo, digam: a vida cristã segue o modelo de Cristo. Isto quer dizer que, se não for parecido com Jesus, se não for parecido com Cristo, não é cristão. É religioso, é um recém-convertido, mas os verdadeiros vasos, eles são parecidos com Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé em nome do Senhor.